Fala meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do tricolor paulista que está se preparando para o confronto contra o Alianza Lima lá no Peru. São Paulo precisa da vitória para encaminhar sua vaga para as oitavas de finais da Copa Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like aí, seu comentário também e vamos para o vídeo. Pra Lima! Já encheu tela aqui, Felipe Cury. Eu gosto disso, porque antes de eu olhar o espelho, já vem aqui, aí eu já sei para onde eu tô indo. Felipe Cury tá acompanhando o São Paulo, que aliás, meu amigo, né? Bem-vindo mais uma vez ao Taon. São Paulo viajou com antecedência para essa partida, né? Já que jogou na sexta-feira, empatou mais uma vez, mas o São Paulo tá com essa sequência invicta. E levou novidades, né? Levou novidades nessa lista de... Não é nem relacionados, né? Na lista da equipe que viajou, né? Dos jogadores que viajaram para Lima, né, meu amigo? Bem-vindo. Oi, Jojo, tudo bem? Pois é, o São Paulo trouxe duas novidades aqui para Lima. Pablo Maia estava fora desde fevereiro, né? Ele teve uma lesão séria no tornozelo, teve que passar por uma cirurgia, mas a recuperação dele surpreendeu todo o departamento médico do São Paulo. A expectativa é de que ele voltasse depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, né? E o Pablo Maia está voltando bem antes, na verdade, né? Fica como opção para, de repente, o segundo tempo, entrar alguns minutos ali, a depender de como vai estar a partida. E a outra novidade é o Arboleda. Esse sim tem chance de ser titular na partida de amanhã diante do Alianza Lima, viu, Jô? Ele estava com uma sobrecarga muscular, ficou fazendo um trabalho de fisioterapia, mas nesses últimos dias já vinha treinando normalmente junto com o elenco São Paulino, então a depender de como o Zubeldia vai armar esse time do São Paulo para enfrentar o Alianza Lima, o Arboleda pode acabar pintando na equipe titular do São Paulo. A equipe viajou mais cedo, como você disse, chegou ontem à noite aqui a Lima por volta de 9 horas da noite no horário de Brasília, os jogadores se apresentaram no hotel ali por volta de 11 horas da noite, então o elenco cansado porque treinou no período da manhã, né? Então hoje, o período da manhã todo, os jogadores ficaram concentrados no hotel, apenas descansando. À tarde, o São Paulo treina no CT da seleção peruana por volta de 5 da tarde no horário aí de Brasília, e aí o São Paulo já foca todas as atenções mesmo nesse jogo contra a Alianza Lima, importantíssimo para as pretensões do São Paulo de classificar para a próxima fase da Libertadores da América, Jô. Importantíssimo mesmo. E sempre bom ter reforços assim, né? Pablo Maia, né? Que teve uma grave lesão, ficou fora um tempão. O Lucas já voltou. Então, importante, né? Bom trabalho para você aí, Lima, meu amigo. A gente vai estar acompanhando aqui. Aí você volta aqui no Taon com mais informações e ao longo da nossa programação também. Com o São Paulo, vamos lá com o Edu Afonso. Bora. Tomara que o São Paulo não perca mais nenhum pênalti, hein? Porque isso custou caro na Libertadores passada e tá custando também no Brasileiro, hein, Edu? Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Aqui Lima, Peru, são 9h41, 2 horas a menos. Perdeu nos últimos 5 pênaltis no tempo normal, 3. E isso custou só no Campeonato Brasileiro deste ano 4 pontos, caso, claro, os pênaltis tivessem sido convertidos e o São Paulo tivesse vencido as partidas. Mas brasileiro de lado, é hora de garantir vaga na Libertadores para a próxima fase. E amanhã tem o jogo com transmissão exclusiva dos canais ESPN contra o Alianza Lima. O São Paulo aqui jogou 2 vezes com a Aliança, ganhou as duas em 2004, 2-1, em 2007, 1-0. Nunca perdeu, mas tropeçou esse ano. O único empate entre as duas equipes aconteceu no Morumbis, quando o São Paulo vencia por 2-0. Se o São Paulo vencer e o Tajeres vencer o Libertad, o São Paulo já está classificado com 2 rodadas de antecipação. Então a chance é ótima para depois jogar com tranquilidade contra a Libertad e Tajeres na última rodada em casa. Novidades do tricolor: Arboleda recuperado de sobrecarga na coxa, esse começa jogando, e Pablo Maia se contundiu em fevereiro, passou por uma cirurgia ligamentar, tornozelo direito de correção e voltou 40 dias antes do previsto. Já falou com a TV São Paulo e a gente acompanha Pablo Maia, o grande nome que chegou aqui, pelo menos em termos de novidade, à capital peruana. Está retornando ao jogo logo na Libertadores, estou muito feliz e que a gente possa trazer a vitória para casa. É muito importante a gente ir lá, conseguir os 3 pontos e continuar somando para que a gente possa, né, na reta final, decidir os jogos no Morumbi. Bem, o Pablo Maia começa no banco, claro, vai ser utilizado em extrema necessidade. Mas o Lucas Moura, que começou no banco contra o Fortaleza, começa jogando e vai dar um up aí no time do São Paulo, que tem empatado muito nos últimos 12 jogos. Não perdeu, mas empatou demais. Ficaram de fora o Oscar, que deve voltar contra o Palmeiras no final de semana, e também o Caleri, que só volta no final do ano. O Alianza Lima perdeu com um gol do Cueva, que jogou no São Paulo pelo Campeonato Peruano, caiu para a 5ª colocação, mas vai ter um apoio maciço da sua torcida no jogo de amanhã.
amanhã, porque uma vitória do Aliança deixa o time também em ótimas condições de classificação para a próxima fase. São fora o Canteiro machucado e o Cepelini, que está suspenso. Gorosito tenta vencer pela primeira vez o Beldia e pela primeira vez o São Paulo como técnico. Bruno e Mari. Na tela tem um convite, tá? Pro Fã do Esporte na terça-feira, então, ao vivo e exclusivo na ESPN, 7 da noite, tem um São Paulo aqui no Disney Plus também. Você falou sobre jogador principal não jogando, tal, que é o que o São Paulo vem enfrentando ultimamente. O São Paulo empatou de novo, só para variar, com o Fortaleza. Copo meio cheio, o único invicto do Campeonato Brasileiro. Copo meio vazio, não ganha de ninguém, também não perde de ninguém. Essa é a situação do São Paulo, que amanhã vira a página, né, Arnaldo? E vai para... tá já no Peru, para encarar o Alianza pela Libertadores, o Alianza Lima pela Libertadores, a disputa pela primeira posição do grupo ali, entre os dois times. As boas notícias, alguns caras ressurgindo das cinzas, né? Tipo Pablo Maia, foram relacionados. Arboleda, né? Arboleda viajou, Pablo Maia viajou, além do Lucas. Mas assim, né, vamos lá. Antes que o torcedor do São Paulo fique apavorado com sequências de empates, essa semana, se o São Paulo empatar as duas partidas, tá ótimo, hein? Tá bom, tá bom. Contra o Aliança, ele deixa o Aliança praticamente fora, ou o Aliança brigando com o Libertad, mantém a liderança do grupo, porque ele é líder, ele comanda o grupo na Libertadores, e o outro jogo do Brasileiro é contra o Palmeiras com o visitante lá em Barueri, né? O líder do campeonato. Então, antes que cornetem só empates, se essa semana o São Paulo mantiver a sua invencibilidade com empates, tá ótimo, né? E aí eu acho que a questão do São Paulo é muito... Quando tiver mando de campo com alguns times, ele tem que ganhar os jogos, né? Senão, os empates fora, nenhum foi ruim até o momento. Nem contra o Atlético, nem contra o Botafogo, nem contra o Ceará. Os em casa, sobretudo contra o Sport e Fortaleza, foram. E aí a gente tem que... É impossível a gente não colocar que nesses empates o São Paulo teve a faca e o queijo na mão, né? Contra o Sport, um pênalti aos 3 minutos, o Caleri chutou na lua. Contra o Fortaleza, um pênalti aos 30 do segundo tempo, o Ferreirinha chutou na mão do goleiro. E acho que pênaltis são situações... Eu vivi o Massini falando aqui em relação ao Palmeiras, com as questões de pênaltis e disputas e tal. Para um time que ainda tem limites claros, e o São Paulo tem, se você não converte, já custou a Libertadores do ano passado. De uma forma ou de outra. Porque não foi só o São Paulo perder a disputa de pênaltis, o São Paulo perdeu 3 pênaltis no jogo. Perdeu no tempo normal com o Lucas, perdeu com o Caleri, na primeira, perdeu com o Nestor. E nesse Campeonato Brasileiro, acho que com essas circunstâncias todas, jogadores principais fora do time, se você tem um pênalti a favor, você tem que converter. Senão, cara, não tem como, né? Essas voltas, Tironi, elas ainda não são uma garantia. Por exemplo, quando o Lucas entra no segundo tempo contra o Fortaleza, o São Paulo piora, mas piora de uma forma abissal, porque o cara está 2 meses fora. Então são voltas... O torcedor vai ver os 3, o nome dos 3, vai falar, caramba, beleza, mas cada um está no estágio, né? Cada um no estágio. Pablo Maia é curioso, né? Porque o Pablo Maia, que teve cirurgia, ele volta praticamente ao mesmo tempo do Lucas, porque, na verdade, o Lucas se machuca contra o Palmeiras, o Pablo Maia quebra o tornozelo contra o São Bernardo, que é a partida anterior, né? Ou não imediatamente anterior. São Bernardo, Novo Horizontino e Palmeiras. Então são, 10 dias entre a diferença da lesão do Pablo Maia para o Lucas. Aliás, eu como torcedor na arquibancada, falei, um demorou muito ou o outro que foi muito rápido? Porque a outra parecia uma lesão, toda estourou o tornozelo e tal, né? Um parece que voltou muito rápido, aí, outro né, demorou para voltar. Conta muito a capacidade de recuperação de cada um e a idade, sobretudo, né? Que aí acho que envolve a terceira volta do São Paulo. Não a do Arboleda, porque eu acho que do Arboleda aquilo, a gente já tinha a noção que na zaga o São Paulo tem menos problemas que em qualquer setor do campo. O Juan vem jogando muito bem. E eu nem sei se se o Arboleda jogar em Lima, é mais pela questão da experiência do jogo aéreo, do Barcos ou do Guerreiro do que... Ganhar minutagem um pouco, não? Não? Não tem isso. Na Libertadores, fora de casa, não tem minutagem. Tem que jogar quem está melhor, né? Pela característica do adversário que propriamente... Mas eu acho que a volta mais necessária e mais esperada é a do Oscar.
Porque o Oscar, ele permite ao São Paulo ter um repertório ofensivo que ele não tem, nem com os meninos, nem com o Lucas, Luciano, etc. O Oscar é um jogador que faz o jogo andar, né? Ele tem sido substituído pelo Alves, pelo Matheus. O Matheus Alves já não fez 2 partidas últimas como ele vinha fazendo, o que é normal, é um menino, né? O Luciano já não vai jogar mais nessa função, já ficou evidente que ele não vai mais conseguir jogar nessa função. Então, o Oscar faz falta. E aí a minha dúvida, a gente vai falar bastante sobre isso, com o time já em Lima, depois de ter feito um treino, é como o Zubeldia vai escalar contra o Aliança. Depois, contra o Palmeiras, é outra coisa. Grama sintética, se o veterano vai, se o veterano não vai. Mas o Oscar não vai voltar nem contra o Aliança e nem contra o Palmeiras. É só depois, a partir do jogo contra o Libertad no outro meio de semana. Vamos ouvir aí o Pablo Maia, porque vai voltar. Ele foi relacionado contra o Alianza Lima, teve uma contusão grave no tornozelo no Campeonato Paulista ainda, e agora volta a ser relacionado. Vamos ouvi-lo. Estou muito feliz, né, por ter dado tudo certo na recuperação, ter evoluído muito bem. Foi mais um momento difícil na minha vida, mas graças a Deus, com todo o apoio aqui do clube e também de toda a minha família, eu estou retornando, estou muito feliz com isso e agora é continuar evoluindo, ganhando ritmo para que eu volte da melhor maneira possível. Estou muito bem, né? Sem dor, que é o mais importante. Eu acho que foi uma evolução muito boa, muito rápida também. E estou muito feliz agora retornar aos poucos e ir ganhando ritmo para que eu volte a ser o Pablo 100%. Muito bem, tá aí o Pablo Maia, então, que vai voltar, não deve ser titular no jogo lá contra o Alianza Lima, mas pelo menos foi relacionado, acho que essa é a boa notícia para o São Paulo. Aos poucos os caras estão voltando aí para o São Paulo.